Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 83 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Também peço aí que deixem o like, ativem o sininho de notificações. Só clicar lá no sininho, clicar em todas, tá? Para assim que sair o vídeo, já notificar aí no seu celular. E é isso, vamos para cima, porque já temos informações aí sobre a copinha, mercado da bola, todos os detalhes do acerto aí do Yuri Alberto com o Corinthians, quem vai, quem fica, como que fica, certo, família? Vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade aí é sobre a Taça São Paulo, tá? Copa São Paulo, Copinha, como vocês preferirem. Já temos aí 16 jogos do mata-mata, vamos ter aí 32 confrontos, tá? Nessa fase aí agora da Copa São Paulo, né? Então primeiro aí tivemos a fase de grupos, classificam 2 por grupo, tá? Tivemos aí 64 classificados e aí 32 partidas, 16 confrontos, ainda terão dias e horários a serem definidos. Os outros 16 acontecem amanhã, tá? Então quinta-feira começa aí no jogo do Cruzeiro, tá? 10h45 da manhã lá em Penápolis. E aí temos Corinthians, tem jogo do Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio e demais clubes, tá? E aí a informação que todo torcedor do Corinthians quer saber: Corinthians e Comercial, tá? 15 para as 10 da noite, tá? O mesmo horário aí o Corinthians vinha jogando, 9h45 da noite, lá em Araraquara, Corinthians e Comercial de São Paulo, tá? O Comercial aí, clube de Ribeirão Preto, rival do Botafogo aí de Ribeirão Preto. Então, um confronto aí importante para o Corinthians, o primeiro de mata-mata, para a gente dar sequência aí dentro da Copa São Paulo. Quero saber como que está a expectativa do torcedor corintiano. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre as torcidas organizadas do Corinthians, ontem a Gaviões foi lá no CT Joaquim Grava para ter uma reunião com o Duílio, o Roberto de Andrade e o Alessandro, tá? Foi um encontro aí entre os líderes da Gaviões da Fiel com a nossa diretoria, né? Os 3 principais nomes ali, o Duílio, o Roberto e o Alessandro. E aí a Gaviões soltou uma nota oficial, vou ler aqui para vocês. Hoje, as diretorias das organizadas do Corinthians estiveram em reunião no CT Joaquim Grava, junto à diretoria do clube, para acompanhar todo o planejamento para 2023 e também fiscalizar algumas questões de contratações. Deixamos claro que a fiel torcida apoia e acredita no trabalho do treinador Fernando Lázaro. Não deixaremos de fiscalizar e não faltará apoio. Vai, Corinthians! Tá, não vai faltar apoio, a gente já sempre bateu nessa tecla, tá? Um ponto importante, outras torcidas organizadas também estavam lá, tá? Líderes aí de outras torcidas organizadas do Corinthians. Acho importante, tá? Essa fiscalização, esse apoio da nossa torcida, tá? Chegar e falar, ó, estamos aqui, a gente vai ver se tá tudo correndo certo, queremos ver o planejamento, mas estamos fechados com vocês, tá? Fernando Lázaro, é isso, vamos apoiar incondicionalmente, tá? Essa é a situação aí que a Gaviões da Fiel colocou para a nossa diretoria. Ponto importante, na terça-feira, que no caso foi ontem, foi folga dos jogadores, tá? A última folga antes do início da temporada. O que os jogadores fizeram? Um churrasco no CT na segunda à tarde, tá? Acabou o treino na segunda, o pessoal foi, organizou o churrasco, porque na terça era a folga deles, já que eles tinham treinado no sábado e no domingo, tá? Então, é isso, uma folga na semana, tá? Que eles tiveram, aquele descanso aí antes de treinar hoje, amanhã, sexta, sábado e aí domingo fazem a estreia no Campeonato Paulista. Quero saber a opinião de vocês. Família, outro ponto importante, tá? Que o pessoal comentou no vídeo de ontem, isso que eu falo, a importância dos comentários do torcedor aqui. Todos os jogadores apresentados pelo Atlético Mineiro usam a camisa 13, tá? Eles não que usam, são apresentados com a camisa 13, tá? Fui ver o Edenilson, o Paulinho, outros jogadores aí contratados pelo Galo, que eu citei o Igor Gomes, né, que foi apresentado com a 13, e aí eu até coloquei aqui, pô, será que ele vai tomar a camisa do Guilherme Arana? O que aconteceu para ele ser apresentado com a 13?
E aí fui pesquisar, tá? Até curiosidade para quem não sabe, no jogo do bicho, o galo é o número 13. E aí eles têm essa superstição lá, de que vai apresentar jogador, coloca a camisa 13, tá? Então eles usam bastante aí o número 13. É isso, rapaziada, sem novidades sobre o Guilherme Arana. Bom, vamos falar agora sobre a negociação do Yuri Alberto. Corinthians anunciou ontem, tá? Eu postei lá no Instagram, @JohnDoTimão. Yuri Alberto assinou o contrato com o nosso clube até o fim de 2027. 5 anos de contrato e tudo mais. Seguimos aí a nossa temporada. Só que, depois que saiu o anúncio, começam a surgir informações. A princípio, eu 100% de apoio a essa contratação. O Yuri é um jogador importante, um jogador jovem, tá? Fazedor de gols, encaixou aí no time do Corinthians, tá? Um cara importante e tudo mais. A gente sabia que não seria fácil para contratá-lo. O Corinthians teria que abrir a mão, tá? Colocar a mão no bolso aí, gastar um dinheiro ou ceder alguns jogadores. Só que aí, nessa de colocar a mão no bolso, a diretoria perdeu a mão. Simplesmente isso, tá? Vou explicar para vocês. O Corinthians vai mandar o Robert Renan para lá e o Corinthians tinha 55% dos direitos. Vão todos pro Zenit. O Corinthians não vai ter mais nada do Robert Renan. Nada do Robert Renan. Nosso principal zagueiro que subiu da base recentemente. Nada. Aí o Duqueiroz, o Corinthians tinha 90%. E aí o Corinthians passa a ter 0%. Tá? Os 90% vão para o Zenit. Isso em troca de 50% do Yuri Alberto. 50% fica com o Zenit, 50% com o Corinthians. Então a gente mandou tudo que tinha do Robert Renan, tudo que tinha do Duqueiroz, para ficar só com metade do Yuri Alberto. E mais, o Mantuan está emprestado para o Zenit. O Zenit já colocou duas situações, tá? Duas situações. Ou o Mantuan fica lá no Zenit por um preço abaixo do que já foi combinado em contrato. Então colocaram lá que seria 10 milhões de euros, tá? Isso já foi informado um monte de vezes. E aí o Zenit reduziria esse valor para, sei lá, 7, 8. Se ele for ficar lá, o Zenit paga menos do que já estava em contrato, tá? Já estava no contrato. Ou então, se o Corinthians vender o Mantuan para outro clube, o Zenit pega uma porcentagem. Como que o Zenit vai pegar uma porcentagem de um jogador que está emprestado para eles? A situação do Ivan, a mesma coisa. O Ivan tá fechado com o Vasco, tá? Até separei aqui para falar para vocês, já vou até falar isso também, tá? O Ivan fechado com o Vasco, deve ser anunciado aí entre hoje e amanhã. Hoje ele faz os exames lá no Rio de Janeiro, tá? Não temos a confirmação ainda se é a venda ou empréstimo. Se for o empréstimo, já é com valor de compra fixado, tá? Com a compra obrigatória. Então ele vai em definitivo pro Vasco. E o Zenit tem uma porcentagem em cima do Ivan também. Então, os dois jogadores que foram emprestados, o Zenit tem uma porcentagem. Tá? O Ivan vai ser vendido, eles vão pegar uma porcentagem. O Mantuan ou fica lá por um valor menor do que já foi acordado em contrato, ou se o Corinthians vender para outro clube, eles pegam uma porcentagem. Fora tudo que tinha do Robert Renan e tudo do Duqueiroz por 50% dos direitos do Yuri Alberto. Então já foi Duqueiroz, já foi Robert Renan, já foi Mantuan e já foi Ivan. 4 jogadores para 1. Tá? 3 crias da nossa base. E por fim, para fechar o negócio. O Zenit tem preferência de compra no atacante Pedro, da base do Corinthians, do Sub-20.
foi convocado aí para a seleção, tava jogando a copinha, foi bem na estreia, mas aí foi para a seleção brasileira sub-20, um dos destaques aí da nossa base, jogador de 16 anos, já vem compondo aí o treinamento do profissional. Preferência de compra é do Zenit. Se alguém fizer uma proposta, o Corinthians tem que na hora ligar para o Zenit e falar, ó, recebi a proposta nesse valor. Vocês vão cobrir ou eu posso vender ele? Então o Corinthians não pode vender o Pedro sem falar com o Zenit antes. Ou seja, envolveu 5 jogadores. E vai receber metade dos direitos econômicos de um atleta. Então um negócio que tinha tudo para ser bom pra gente, tá? Tudo para ser bom, a diretoria fez assim, ó. Entregou de bandeja pro Zenit. Juntou tudo que a gente tinha, falou, ó, pra vocês de presente. Recebe aí, ó. 2 jogadores da minha base. Se quiser contratar o Mantuan, leva mais barato. O Ivan a gente vai vender pro Vasco, tá? Tava emprestado pra vocês, vai pro Vasco, mas toma uma porcentagem aqui também. E o Pedro, se eu for vender, prioridade é de vocês, tá? Então, num primeiro momento eu tava muito feliz com essa contratação do Yuri Alberto. E aí na hora que você olha todo o movimento que a nossa diretoria fez, chega a dar vergonha, cara. Chega a dar vergonha, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí o Yuri Alberto falou rapidinho, tá? Comentou aí nas redes sociais, falou, ó, estou muito feliz em permanecer no Corinthians, me identifiquei muito com o clube e a minha vontade sempre foi ficar. Sei do esforço que o clube fez para essa negociação ter um final feliz e só quero comemorar e dar muitas alegrias a essa torcida incrível. Robert Renan comentou também, tá? Ele falou, ó, difícil esse momento, que o Robert já vai agora, do Queiroz vai no meio do ano. Robert Renan falou, difícil esse momento, construí minha vida dentro desse clube, aqui eu cresci e tive a grande oportunidade de realizar meu sonho de criança. Logo de cara, já entendi que defender esse manto não é para qualquer um. Pena que foi tudo muito rápido, mas em tão pouco tempo eu entendi a grandeza desse clube e dessa torcida. Agradecer a todos os funcionários do clube e a torcida em todos esses anos, tá? E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, tá? O que acharam de toda essa negociação. Uma negociação que envolve aí 6 atletas. Um movimento muito estranho, cara. Muito estranho da nossa diretoria, tá? A gente rodou pra ficar com 50% dos direitos do Yuri, cara. A gente rodou e vai ter a mesma porcentagem do Yuri que o Zenit. Isso pra mim não faz sentido, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. E agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir mais uma vez, se você não é inscrito, já se inscreve pra gente bater aí 83 mil inscritos ainda em janeiro, tá? Acho que é bem aí alcançável e a gente segue em busca da meta de 85 mil inscritos. Informação importante, tá? O Benfica colocou 2 zagueiros na lista de empréstimo. 2 zagueiros brasileiros. O primeiro deles aí é o Lucas Veríssimo, ex-zagueiro do Santos, e o outro é o João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians. Lucas Veríssimo eles pagaram 6,5 milhões de euros e o João Vitor pagaram 10 milhões de euros. E aí a intenção deles é emprestar um dos dois. O João Vitor fez 3 jogos apenas, tá? Pela Taça de Portugal ou pela Taça da Liga, então jogos secundários, os principais jogos aí ele ficou fora. E o Lucas Veríssimo vem de uma lesão seríssima no joelho, tá? Ele chegou a voltar aí a jogar na reta final de 2022, tá? No final do ano passado aí, mas não recuperou o espaço dele na equipe. O Otamendi é titular, tem o Antônio Silva também, que é outro zagueiro titular, tem o Morato, que era do São Paulo, que é o zagueiro reserva, o John Brooks, que é o zagueiro norte-americano aí também na reserva. Então, o Lucas Veríssimo e o João Vitor são 5ª e 6ª opção, tá? E aí, o interesse do Benfica é emprestar um desses jogadores e o mercado brasileiro aparece com muita força. E aí, a opinião do John é a seguinte: ou o Lucas Veríssimo ou o João Vitor seriam titulares do Corinthians. Se chega um desses, seriam titulares absolutos do Corinthians nessa temporada, tá? João Vitor, para mim, chega para ser titular. E o Lucas Veríssimo também. O Lucas Veríssimo estava cotado para jogar a Copa do Mundo. Não foi porque machucou o joelho. Vinha sendo convocado, teve até uma sequência aí com o Tite, tá? De convocações, jogou algumas partidas,
mas teve essa grave lesão que quebrou aí a sequência dele. Nós temos um zagueiro extremamente interessante, tá, pro cenário nacional, tem a sua qualidade. O João Vitor a gente já conhece. Quero saber a opinião de vocês. A diretoria do Corinthians deveria ir atrás de um desses zagueiros, pensando que a gente perdeu o Robert Renan, perdeu o Raul Gustavo e o Robson Bambu também foi embora. Já foram embora 3 zagueiros e a gente só trouxe o Caetano, que era um retorno de empréstimo. Quero saber a opinião da fiel torcida. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!